Muito bom, meninas. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns inimigos da hipertrofia feminina, coisas que não deixam você evoluir, coisas que dificultam para você ter bons resultados. Aí o que que acontece? Até separei um conteúdo para a gente conversar daqui a pouco sobre esse tema aqui relacionado ao sono. E o sono é o nosso principal, nosso primeiro ponto aqui que eu gostaria de conversar com vocês. Tem uma colega nossa, até eu vou apresentar aqui, peraí. Aqui, tela quadrada. Beleza. Tem uma colega nossa aqui, ó, que ela comentou uma coisa muito interessante. Ela colocou aqui pra mim, ó. Há 15 anos que eu trabalho de madrugada. Da uma, da 1 às 7 da manhã. Saio do serviço e vou treinar. Tenho 56 anos. Treino desde os 16 anos. Comecei no judô e depois só musculação. Lógico que parei algumas vezes de gestação. Foram ali falta de grana e tudo mais. Ela faz reposição hormonal, gosta de treino com progressão de carga, treino de força, não gosta de treinar pernas, mas treina, mas não gosta, né? Beleza, o que que acontece aqui? Principal ponto, cara, é a questão dela ficar muitas horas acordada, obviamente, por questões de trabalho. De certa forma, o sono ele é um extremo limitador tanto para o teu desenvolvimento muscular, como também às vezes para emagrecimento e dentre outras coisas. Eu vou explicar. Nós temos um ciclo circadiano. E esse ciclo circadiano, nós fomos feitos para ficar acordados durante o dia, dormir à noite. E o teu metabolismo ele funciona melhor quando você está com esse sistema muito bem regulado. Uma vez que você desregula isso, por exemplo, indo dormir mais tarde simplesmente por um mau hábito, ou muitas vezes, sabe aquela pessoa, isso eu me coloco aqui, às vezes está trabalhando até o momento que você vira para dormir, às vezes acontece comigo, daí você tem uma noite perturbada, às vezes a pessoa vai dormir mais tarde porque fica assistindo Netflix, ou às vezes tem a questão de pessoas que realmente estão trabalhando. Para hipertrofia, isso pode ser um grande limitador, justamente porque nós temos um período que ele precisa para o desenvolvimento muscular, que é de recuperação. E essa recuperação ela pode ser entendida tanto no momento de um treino para outro, durante o treinamento, mas também a parte do sono. O sono, nesse caso, quando você estimula a hipertrofia, a gente conversou num vídeo falando sobre a ciência da hipertrofia, né? Quando você de fato estimula o seu músculo para que ele precise de uma recuperação, nesse caso você estimulou a hipertrofia, é durante o sono que você vai ter essas reparações. Então é muito importante. Claro que no caso da nossa colega aqui, existem alguns fatores, tá? Por exemplo, são 15 anos trabalhando nessa situação. Então já acostumou. Quer dizer que seja extremamente saudável? Não. Quando você pega e desregula um ciclo circadiano, você tem alterações metabólicas, você possivelmente pode ter alguma uma deficiência, uma baixa sensibilidade à insulina, e isso pode trazer danos a médio e longo prazo, mas, de todo modo, olha só que interessante aqui, ó. Eu faço reposição hormonal. E esse é um ponto muito interessante da gente falar, porque muitas vezes, se você olhar uma pessoa de 56 anos, a forma que ela escreveu, eu acredito que ela seja uma pessoa disposta, com energia e tudo mais. Se uma pessoa olha de fora e fala assim, ah, mas ela também faz uso de reposição hormonal, para a necessidade dela, ela não relatou aqui, mas para a necessidade dela e tudo mais. Você acha que as coisas são fáceis, mas não é, cara. O pior é que não é. Que bom que ela faz a reposição hormonal, porque se ela faz a reposição hormonal, ela consegue minimamente regular ali determinados hormônios para que ela consiga otimizar a hipertrofia dela, mesmo que dormindo menos. E claro que o sono da noite, ela ou outra pessoa que tem um sono alterado pode relatar aqui nos comentários. Quanto mais comentários, melhor, porque daí a gente pode ir trocando ideia. Mas claro que aquela pessoa que dorme menos, ou melhor, quando ela vai dormir durante o dia, o sono não é igual o sono da noite. Mesmo que coloque blackout na janela, mesmo que coloque um ar-condicionado, porque às vezes, pô, é muito calor na casa, enfim, né? Mesmo que tente gerar um ambiente, não é a mesma coisa, né? Então, tem que dormir 8 horas, um exemplo, de 6 a 8 horas. Vou dormir durante o dia, cara, não vai ser interessante. Só que quando nós falamos isso, é necessário
fazer o seguinte, pensa da seguinte maneira. Você tem que otimizar o teu sono da melhor maneira possível, dentro das condições que você tem. Aí eu peguei e estava assistindo, há muito tempo atrás eu assisti esse podcast aqui, eu falei, cara, esse podcast ele fala exatamente sobre isso. Tanto dos suplementos, alguns aqui inclusive eu uso, e ele também fala da questão da melatonina. E a melatonina é muito interessante, porque eu vejo que muitas de vocês, quando querem dormir melhor, quando envolve com hipertrofia, quando envolve com emagrecimento, enfim, vocês fazem o uso da melatonina achando que ela vai ser a salvação, que vai ser o milagre de vocês. E não é, cara. Pior é que não é. Em alguns casos pode ser interessante, em alguns casos pode ser interessante, mas na grande maioria se faz desnecessário. Na maioria das vezes tem que trabalhar com a higiene do teu sono, na maioria das vezes você precisa se organizar para dormir. Eu falo por mim, né? Eu tive que aprender a dormir, mas vamos deixar ele falar primeiro aqui da suplementação, depois da melatonina, e eu vou comentando, vou conversando com vocês aqui. TV, livros. Minha filosofia é, vamos dar um passo atrás e resolver as causas. Vamos resolver as limitações em vez de mascará-las. Você tem uma série de suplementos diferentes aqui. Tudo o que você vê nesta mesa tem evidências científicas moderadas a fortes de que isso nos ajudará a dormir. O que são essas coisas? Suco de cereja ácida, que parece tão adorável e delicioso. E eu vou explicar A cara dele quando ele fala assim, suco de cereja ácida, adorável, delicioso. por que isso está aí. Você tem um pouco de chá de camomila. Você veria isso na forma de suplemento de apigenina, é uma forma bem comum disso. É como se fosse camomila destilada. Olhe só para estes kiwis adoráveis. O engraçado é que nas pesquisas eles dão às pessoas 2 ou 3 kiwis para comer. E eles os comem logo antes de dormir. E você verá. Eu já tive paciente, cara, de relatar melhora no sono comendo kiwi. Ele viu numa entrevista e começou a usar e diz ele que gostou bastante. Se você já fez isso, deixe aí nos comentários. Vamos descobrir os métodos para dormir melhor, né? Muito rotineiramente as pessoas dormindo melhor. Após a ingestão de kiwis, outras coisas que estão no topo da lista baseada em evidências são, é claro, o magnésio e suas várias formas. Mais pesquisas agora sobre magnésio para o sono estão se voltando para uma forma específica chamada bisglicinato de magnésio, em vez de treonato. Isso também está no topo da lista. Você também verá coisas como ômega 3. Este é o seu óleo de peixe comum. Isso é realmente interessante porque apareceu nos seus exames como algo... E aí olha só que interessante, né? Dentro do ômega 3 a gente acaba observando que as pessoas não fazem uso porque elas desconsideram, elas, entre aspas, desprezam, né? Não vejo necessidade, mas não, é um ácido graxo que a gente não consome, cara, né? Ele não se reproduz e a gente também não consome. E aí o que acontece? As pessoas ficam deficientes de ômega 3. Então é muito importante suplementar. Só que nessa questão de suplementação tem 3 pontos que eu sempre passo para as pacientes. O primeiro ponto é que você precisa pegar um que seja mais concentrado. E eu vou explicar. Normalmente você acha vários ômega 3 barato dentro da própria indústria ali, né, da farmácia. Aí beleza, você chegou lá, só que tem que tomar um exemplo, 5 cápsulas, 6 cápsulas, 4 cápsulas, e nisso você se entope de cápsula, só que mesmo assim, para fazer todas essas cápsulas, a dosagem é muito menor. Então seria interessante que você colocasse um mais concentrado. Beleza. O segundo ponto é que ele tenha talvez uma cápsula gastroresistente, se adaptar com isso, por quê? Porque muitas pacientes relatam que ficam arrotando ali, que fica desconfortável, que fica sentindo o gosto do peixe. Normalmente isso se resolve comprando uma qualidade um pouquinho melhor. E também tem um terceiro ponto, é que muitas vezes você encontra um ômega 3 mais barato, só que ele não é isento de metais pesados, então aí você pode até estar se intoxicando a médio e longo prazo, né? Então, cuidar disso daí vai ser muito interessante. Em que precisamos trabalhar. Meu exame. Sim, voltaremos a isso logo mais. Ok, combinado. E então, é claro, você tem a melatonina, certo? O problema com todos esses é o mesmo que você tem com seu podcast. Eles fazem a mesma coisa. Podemos definir este como o podcast e escolher uma ou mais opções, já que todas têm a mesma função. Eles são um desligamento cognitivo. A apigenina e a camomila fazem isso. É um interruptor que sinaliza o desligamento do córtex frontal. Assim, você chega lá pelo podcast, mas também poderia chegar via alimentos ou suplementos, se quiser.
Kiwis. Sim. Os kiwis de fato possuem evidências O que ele quis dizer aqui, ó, e que eu acho interessante você entender e criar uma linha de raciocínio, é que você pode tentar desligar a sua cabeça assistindo uma televisão, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Você pode desligar a sua cabeça ali assistindo alguma coisa, mas você também pode usar um manipulado e que o manipulado ele pode te ajudar a parar de pensar, a relaxar a sua mente para dormir. E se você segue o canal aqui há mais tempo, você sabe que quando eu falo que eu aprendi a dormir, justamente é pensando nisso. Tipo, aprender a fazer higiene do sono, aprender coisas que me estimulam, por exemplo, ler, assistir um filme, alguma coisa assim que me estimule pode atrapalhar o sono, bem como os manipuladinhos. Então, os manipulados para relaxar a sua mente, para que você possa dormir melhor. Não são remédios que vão te induzir ao sono. Né? Não é isso. Mas sim, quando você dormir, você conseguir relaxar naquele sono, sabe? científicas de que eles melhoram o sono para algumas pessoas. Muito comum. Existem níveis para isso. Você vai querer os níveis 1, 2 e 3. O nível 1 sendo coisas como, na verdade, surpreendentemente, magnésio, camomila, melatonina, é claro. Muitos ensaios clínicos randomizados. O nível 1 sendo Bom, melhor dos melhores. superior, E você diria o quê? Magnésio, kiwis. sim. Kiwis provavelmente seriam nível 2 ou 3. Ok. Então, houve bons estudos sobre eles o suficiente para colocá-los nesta tabela, o suficiente para dizer que há dados ali. Então, você tem algum produto abaixo disso, neste caso, apigenina, neste caso, outros fitoquímicos, que ou Aqui o que ele reduzem tá um pouco a falando- função cognitiva, reduzem, Aqui o que ele está falando é em relação a potencial de nível científico de cada suplemento ali. Eu quero chegar na parte da melatonina. sim, está frio, está escuro. Elas estão meditando, elas estão fazendo tudo isso, elas estão tomando a Quer ver? Acontece no meu cérebro quando tomo melatonina. Muitos tomam e sabemos que isso cansa, mas entender o mecanismo nos ajudará a compreender a aplicação. Então, na verdade, não te deixa cansado. Essa é parte do problema. Ah. O mecanismo é uma mudança circadiana. Então, está dizendo ao seu sistema endógeno que agora é noite. Então, não é como se te atingisse com meus olhos estão pesando. Isso te atinge com uma mudança no cortisol. Isso te atinge com uma mudança em toda uma cascata de epinefrina, norepinefrina e serotonina, que estão circulando e dizendo, este é o ambiente em que você precisa estar. Isso é consistente com um padrão de sono. Entendi. Então eu tomo e ele regula meus outros hormônios. O que, teoricamente, estaria atrapalhando o meu sentimento de cansaço. Sim, Isso é mais apropriado para o que ele faz. entendi. Eu tomei algumas vezes, sempre para jet lag. Em 30 a 45 minutos, sinto um pouco de sonolência. E então percebo meus olhos fechando e apago. Ótimo. E então você sai daquela janela de 2 ou 3 dias, guarda de volta e segue em frente. Esse é um bom caso de uso para ele. O erro é quando vira algo do tipo, não consigo dormir sem. Eu geralmente tenho medo disso porque, Sim, honestamente, tudo eficaz, eu tenho mais medo. sim, exatamente. Você viu como é interessante a questão da melatonina? São em casos pontuais. Aqui eu acabei pulando um pouquinho e pegou nessa parte falando do jet lag, que é o que acontece. Primeiro ponto, a melatonina, segundo o que ele está comentando aqui, ela faz uma regulação de outros hormônios. Ela também pode, nesse caso aqui, induzir o sono, porque ela é um hormônio relacionado ao sono. Só que as pessoas estão usando e estão acordando mais grog. Por quê? Porque está desregulando todo o restante. O mais certo é quando você, em alguns casos específicos, você usa pontualmente. Que nem ele falou, você está num jet lag, você foi viajar, está com fuso horário. Aí você usa ali por 2, 3 dias e depois dá seguimento. Só que tem um outro detalhe também que o pessoal acaba superdosando, né? Então acaba usando, um exemplo, 5 miligramas, 10 miligramas, isso varia de pessoa para pessoa, quando uma dose recomendada é 0,2, entende? Extremamente baixo. Aí a pessoa fica lá, tanto que se você for hoje na farmácia, se eu não me engano, a dosagem é de 0,2 ali mesmo, ou 0,3, em vários gotinhas, várias baguinhas, comprimidinhos e tal. Então é extremamente baixo, só que daí a pessoa toma uma dosagem alta e por isso acorda grog. Ou seja, não faz sentido nenhum e não vai ser efetivo para ela porque ela não vai ter uma sensação de reparação, ela vai chegar a estar mais cansada. Muito interessante, né? Eu acho que dos inimigos da hipertrofia é muito importante que você entenda que o sono ele é muito importante. Só que, como a gente já conversou, são diversas cascatas, são vários pontos para acessar, para chegar na hipertrofia, entendeu?
Às vezes, pô, ficou faltando um pouquinho do sono, mas você compensa muito bem no treino, você tem uma qualidade de vida, enfim, aí você consegue ir acessando, como eu tô dando o caso da nossa colega que trabalha à noite. Porque tem coisas que não tem o que se fazer, cara. Eu vou chegar no paciente, o paciente chega pra mim assim, fala, pô, cara, eu trabalho à noite. Fala, então não vou te atender porque não vai dar certo? Não, a gente tem que trabalhar com as circunstâncias que nós temos. Inclusive, nesse caso de pessoas que trabalham à noite, aí eu não gosto, de fato, que a pessoa coma na madrugada, porque sempre tem a ceia da madrugada, sempre tem o lanche, sempre, enfim. Normalmente os pacientes relatam que tem isso daí no trabalho. Eu prefiro que eles comam em um horário normal. Então, por exemplo, cheguei em casa do trabalho 6, 7 horas da manhã, manda ali o seu primeira refeição, aí vai dormir, vai acordar 1, 2 horas da tarde que seja, aí faz o almoço, parte dali as outras refeições. Até porque se você cozinha demais, cozinha entre aspas, né? Cozinha no sono, né? Você vai dormir, ficar ali horas dormindo porque durante o dia passou, perdeu um pouquinho a mão, ficou o dia inteiro dormindo, acordou para ir trabalhar somente, você também ultrapassa a questão do sono e aí você acorda mais mole, aí você perde refeições. Cara, trabalhar com pessoas que trabalham à noite, no meu caso, ela é delicada porque eu preciso otimizar a rotina dessa pessoa e trazer os melhores hábitos para ela, que são os hábitos diurnos, e não pesar para ela comer, tipo, não trocar 100%, sabe? E eu vejo que tem muita gente assim, que daí só come tudo à noite e aí dorme durante o dia. Ela realmente inverteu o ciclo circadiano dela, e aí você vê aquela pessoa mais inchada. É comum uma correlação direta ali, você olhar, a pessoa já tá com algum problema de saúde, de hipertensão e tudo mais. Cara, para os inimigos da hipertrofia, isso é um ponto muito delicado. Aí, claro, tem o fato de você muitas vezes não treinar tão bem. Agora, tipo, de uma pessoa normal, né? Pô, que nem a gente já falou, a pessoa não consegue chegar próximo da falha, a pessoa vai treinar, não consegue se dedicar no treinamento, não consegue, porque daí um ponto muito importante para a hipertrofia é a sinalização do treinamento. É a partir do treino que as demais coisas vão acontecer. O treino vai construir o teu físico, logo a sua dieta vai vir para mostrar esse físico. Então, pô, Dani, tô comendo muito e também, mas estou treinando muito bem. Você vai ficar forte, você vai ficar com mais hipertrofia, mas vai esconder isso embaixo de uma capinha de gordura. Entende? Pô, Dani, eu tô fazendo tudo certinho, meu percentual de gordura tá ok, por causa que minha dieta tá ok, então a dieta tá mostrando aquele músculo que você está construindo na musculação, no treinamento propriamente dito. E aí, beleza, tem um outro ponto interessante aqui, que entra a parte da TPM, porque como o nosso canal é voltado para mulheres, perceba, as mulheres, elas vão ter o ciclo menstrual. Dentro do ciclo menstrual, normalmente elas vão apresentar desconforto, dor de cabeça próximo da TPM, ali, ou melhor, na TPM, né, próximo da menstruação. Ela vai apresentar desconforto, indisposição, uma vontade de comer a mais, ela vai muitas vezes ficar emotiva, outras vezes ela vai ficar irritada. Definitivamente, para o treinamento, o treino, a mecânica do treino, não muda. A hipertrofia não muda. Por mais que ela tenha pequenas oscilações hormonais ali, ela não fica impedida, vamos dizer assim, de gerar hipertrofia nesses momentos. Contudo, o lado emocional, o lado mais psicológico, social, durante o período da TPM, aí ele pode alterar. Bem como a contrária é verdadeira. Depois que a mulher menstrua, em tese, quando ela vai se aproximando ali da fase fértil, da fase ovulatória dela, aí é o momento que ela está com mais disposição para treinar. Isso é muito interessante, porque muitas vezes eu vejo mulheres falando assim, parece que a gente está bem só 1, 2 semanas no mês. E realmente, se fosse considerar os 28 dias do ciclo menstrual, você vai ver que você vai perder uma semana de TPM, uma semana ali basicamente menstruando, 2 semanas que está bem, depois volta de novo. E isso atrapalha bastante. E pensando nessa situação de TPM, a gente pode progredir também. Um inimigo da hipertrofia é o climatério, é o período da perimenopausa, é tudo que antecede de fato a data da menopausa, né? Por quê? Porque também tem oscilações hormonais. E dentre essas oscilações hormonais, a TPM, até chegar na menopausa, só deixando claro uma coisa, a menopausa, algumas pessoas não sabem, né? Então é importante falar. A menopausa é uma data
da qual você ficou um ano sem menstruar, ou seja, em amenorreia. Então, beleza, aí você ficou aquele um ano sem menstruar, aí a médica possivelmente vai bater o martelo falando, não, agora você entrou de fato na menopausa. O problema nem sempre é quando você está na menopausa, porque daí de fato você já consolidou, estabilizou seus hormônios naquela situação. Agora, antes disso, tem muita oscilação. E essas oscilações trazem todos os colaterais de uma TPM intensa, vamos dizer assim. Bem como acrescidos. Por exemplo, a dificuldade para dormir. Perceba o sono que a gente estava falando novamente. Os calorões, né? Os famosos fogachos. A própria indisposição. Cara, o lado emocional é muito intenso dessa parte da menopausa, justamente porque é uma transição da mulher sair da sua fase fértil da vida, e muitas mulheres, elas bate no psicológico. Se você tá nessa fase, pode deixar aí nos comentários, ou se você passou por isso, ou se tá se aproximando por isso, pare para refletir. Porque, pô, dá um conceito de tipo, a mulher, um exemplo, né? Escutei isso de uma paciente. Ela, todos os meses a gente odeia a menstruação, só que quando vai chegar na fase que a gente tá tirando, parece que tá tirando um lado nosso, né? Quando tá saindo, tá se aproximando da menopausa, tá tirando algo da gente, que é uma característica da gente, e também essa situação de tipo, agora não sou mais fértil, agora eu não posso mais gerar outra vida, né? E então tem um lado muito, muito afetivo, muito emocional relacionado à menopausa, e entra um ponto interessante. Isso não é um limitador para você gerar hipertrofia, mas de fato, isso não quer dizer que você não vá acessar a hipertrofia, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Até porque, dentre a menopausa, dentre os anos de vida, você vai ganhando uma consistência de pele diferente, você vai acumulando uma gordurinha diferente, e aí muitas vezes é como eu falei da questão da dieta lá. Você pode até ir trabalhando a hipertrofia, você pode até ir ganhando um pouquinho mais de massa muscular, mas se tem uma gordurinha resistente a perder, fica difícil de mostrar aquela definição, fica difícil de mostrar aquele músculo. Então, sim, pode ser considerado um inimigo da hipertrofia, a menopausa. E agora, cara, esse último, pra gente encerrar, cara, a gente já tá bastante tempo aí conversando, já 22 minutos, eu adoro conversar com vocês. É o final de semana. Cara, final de semana, eu atendi um paciente esses dias atrás, foi tudo bonitinho assim, daí eu falei, pô, tem que falar isso com o pessoal. Aí ele, final da consulta, tudo bonito, a gente trabalhando, conversando e tal, se aproximando do final, ele falou, pois é, cara, mas e o dia do lixo? Não existe o dia do lixo, né, cara? Existe a refeição livre. E a depender, essa refeição livre é a livre escolha. Para muitas mulheres eu gosto de brincar que é uma degustação livre, né? Porque é só um pouquinho. Por quê? Porque a taxa metabólica da mulher muitas vezes não tá tão legal, o metabolismo da mulher não tá tão legal, e daí ninguém sai ileso de ir para um churrasco, por exemplo, e comer à vontade, de ir para um rodízio e comer à vontade. Com o melhor metabolismo do mundo, se você vassourar, você pode dar ruim, né? Só que para a mulher, muitas vezes, você vê que, putz, o físico não tá respondendo tão bem, não dá para comer uma refeição assim, tipo uma pizza sozinho, entende? Pode comer 2, 3 fatias, um hambúrguer pequeno, enfim, né? Comer moderadamente. E eu achei muito interessante que esse paciente olhou para mim e falou assim, Dani, se eu pegar e distribuir a minha refeição livre, pode? Falei, como assim, cara? Ele falou bem assim para mim. Por exemplo, um churrasco. O churrasco, sobremesa e a cervejinha. Posso começar com o churrasco na sexta, com a sobremesa no sábado e a cerveja no domingo? Por mais que pensando logicamente seria as mesmas calorias, mas não, cara, não é interessante. É melhor que você condense em uma refeição, até mesmo tanto por fatores metabólicos, mas também para você se concentrar, que é uma refeição e acabou, né? Eu acho que esse também é um ponto muito importante. Vocês muitas vezes não estão vendo o físico evoluir porque não está conseguindo mostrar isso através de um percentual de gordura adequado. Tá comendo um pouquinho a mais, tá furando na dieta, não tá conseguindo se organizar no final de semana, tá perdendo a mão no final de semana, e aí você não consegue mostrar uma evolução e por vezes até desanima. Inclusive desanimar, para você não desanimar, é muito importante que você tenha um acompanhamento. E um acompanhamento não só aquele que você vê, um exemplo, o nutricionista a cada 2 meses, mas sim que seja um acompanhamento semanal. É por isso que a minha consultoria online ela dá tão certo,
porque eu monto a dieta dos pacientes, eu monto o treino dos pacientes, afinal eu sou nutricionista e treinador e professor de educação física, e também tem um acompanhamento semanal, que é o feedback semanal. Então toda semana eu tô recebendo foto da paciente, toda semana ela tá falando se tá dando certo, se não tá dando certo, os próximos passos, e muitas vezes está sempre dando certo. Contudo, a autocobrança faz ela perder essa percepção de evolução e também a TPM, cara. Porque às vezes a menina ela tá numa evolução legal, mas ela naquela semana tá com viés ali de percepção de evolução porque tá se sentindo inchada, tá desanimada, por conta, tá irritada por conta da TPM. Aí passa a TPM, passou ali, pô, a menina tá linda, tá tudo bem, tá fluindo. Veja, se você não tiver um acompanhamento semanal, você não vai saber desses detalhes e por vezes vai achar que está em involução, que não está em evolução. Tá certo? Se você quer saber mais sobre essa consultoria online, eu vou deixar um link aqui na descrição. Você clica lá, tira todas as suas dúvidas no WhatsApp com a minha esposa querida, minha assistente. Ela vai te explicar tudo como é que funciona e para mim vai ser um prazer cuidar de você. É isso, te vejo no próximo vídeo ou lá na consultoria online. Beijo pra vocês.